Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar aí na possibilidade do Fernando Luzvarghi tá foragido da justiça, tá? E aí você pode estar pensando, mas pô Rodrigo, tu ontem postou um vídeo aí falando que o cara tinha sido preso na operação de quinta-feira, o que aconteceu, o que rolou? Será que o cara fugiu da cadeia? Calma, tá rapaziada? Eu vou comentar aqui algumas possibilidades, tá? Não tem nenhum tipo de confirmação se essa informação é verídica ou apenas um boato, mas a questão é o seguinte: segundo essa versão, o Fernando não teria sido preso na operação de quinta-feira, então por isso que eu falo, tem muitas informações desencontradas, a maioria dos sites fala que ele tá preso. Esse site aqui, o portal Livecoins, veio com essa notícia dizendo que o Fernando tá foragido, tá sendo procurado aí pela justiça porque ele não se entregou e, no caso, tinha um mandado de prisão ali para prendê-lo preventivamente e ele não foi encontrado. E outra coisa, tá? Não para por aí. A podridão aqui é cada vez pior. Quanto mais cava aí essa areia, mais merda acha. Porque foi cogitada a possibilidade também do irmão dele ser aí um ex-terrorista das Farc, tá? Então, inclusive com várias prisões aqui no Brasil e fora do país. Então, só por esse tipo de histórico você vê o tipo de gente que se envolve aí com esses tipos de empresa, tá? Vou comentar também porque você que colocou dinheiro lá na Unique Forex pela Urpay, mesmo aqueles que queiram lá receber ali os 20% que foi acordado lá com o escritório de advocacia, possa ser que nem receba aí por bom tempo, tá? Você vai saber, isso aqui não tem nada a ver com um tipo de decisão da empresa não, isso aqui transcende decisões da empresa, você já vai entender nesse vídeo sobre o que eu tô falando. E falar também sobre o apresentador Marcelo Taif ter investido na Atlas Conta e ser barrado, aquele que apresentava o CQC na Band. O cara foi até a empresa, mas até uma estrela de televisão, um artista, foi barrado e ele não conseguiu conversar com ninguém. Isso revela o tipo de situação cada vez mais sombria que a empresa vem passando, tá? Também vou dar detalhes em relação a esse assunto, então já viu que o vídeo aqui tá muito imperdível. Se fosse você, não sairia daí até o último segundo, beleza? Assim, um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, seja pessoas aqui que já me acompanham de longa data, ou então que tá caindo agora pela primeira vez de paraquedas no canal, para se inscreverem. Além disso, dá like também, compartilha com geral inteira nas suas redes sociais, tá? Aqueles que quiserem entrar em contato comigo, é só adicionar esse número que tá passando aí embaixo na sua tela, que é o número do WhatsApp do canal, tá? Se você também quiser receber notificação de vídeo, manda um oi, beleza? Enfim, recado dado, vamos comentar aqui o vídeo, tá, rapaziada? Bem, como já relatei nos dois vídeos anteriores, falando primeiramente sobre a prisão de integrantes, que não havia nenhum tipo de confirmação das pessoas que haviam sido presas ligadas à Unique Forex, eu havia relatado a prisão de 9 pessoas e falado que tinham sido expedidos 10 mandados de prisão, só que um mandado de prisão ficou em aberto porque não conseguiram encontrar a pessoa. Aí ontem eu relatei sobre a prisão do Danter Silva, do Leidmar e do Fernando, porque a maioria dos portais estão falando que o cara foi preso sim. Só que hoje pela manhã foi divulgada pelo portal Livecoins a informação que o Fernando Marques Luzvarghi, ele não teria sido encontrado pela Polícia Federal na manhã da quinta-feira, tá? Inclusive, tá, rapaziada, tiraram a foto do Danter Silva. Cadê aquele cara sorridente que convencia as pessoas a investirem na Unique Forex, ou melhor, a comprarem ali os cursos educacionais? Olha só a cara dele, ó. A cara de quem comeu e não gostou. E agora passando para a próxima notícia, mas continuando ainda em relação ao caso da Unique e também envolvendo o doutor Fernando Luzvarghi. Esse aqui, olha só, esse cara aqui que tem barbudão, tem cara aqui de terrorista e ele já foi um ex-terrorista, tá? Esse cara aqui é o irmão do Fernando Luzvarghi e olha só, o cara foi preso aqui no Brasil e no exterior várias vezes, já foi integrante aí das Farc e também lutou ali na guerrilha separatista da Ucrânia, tá? Então, eu preciso ainda perguntar para vocês que tipo de qual é a índole das pessoas aí que se envolvem com esses tipos de empresas aí que são suspeitas ou então declaradamente suspeitas de pirâmides financeiras. Eu não preciso nem falar, né? Olha só a cara do sujeito. Não se tem informação se ele continua lá na Ucrânia ainda ou se voltou para o Brasil, mas isso aqui, sinceramente, é mais uma bizarrice, tá, das relações da Unique Forex, algo completamente estapafúrdio. Eu, sinceramente, não tenho nem mais o que comentar, nada que alguém venha me falar sobre a Unique Forex e me comprove vai me surpreender, tá? Porque desse tipo de empresa eu espero tudo. E o seguinte, tá, rapaziada, continuando aqui no caso da Unique Forex, alguns investidores que queiram sacar aí o dinheiro que esteja preso na plataforma, que colocou o dinheiro na plataforma por via da Urpay, agora não vai poder sacar, mas isso não tem nada a ver com decisão da empresa, não foi o dono da empresa aí que determinou isso. Simplesmente a justiça, a sétima vara ali de Porto Alegre, meio que está
proibindo aí que os investidores façam saques, né, por meio da plataforma YourPay, tá? Por que esse tipo de decisão judicial? Porque a justiça visa aí meio que bloquear dinheiro de alguns líderes que foram responsáveis aí pela captação do dinheiro. Para quem não sabe, líderes são aquelas pessoas que chamam, né, formam a rede, chamam pessoas ali para constituir a rede da pirâmide financeira. E acontece o seguinte, a justiça, claro que segundo informação da justiça, eles querem separar o joio do trigo, separar ali o dinheiro das pessoas que fizeram a rede, as pessoas que comporam a rede, mas que não desenvolveram nenhum tipo de rede abaixo delas, pessoas apenas que forem participantes, meros investidores, das pessoas ali que possivelmente cometeram crimes. E se a justiça responsabilizar civil e criminalmente os líderes, né, principalmente os youtubers aí, as estrelinhas aí das pirâmides financeiras, eu vou ficar aí muito satisfeito, tá? Porque o que tem de vagabundo aqui no YouTube divulgando aí essas pirâmides, olha, não tá aí no gibi, tá? Mas a questão é o seguinte, Será que de fato a justiça vai devolver esse dinheiro aí, separar aí os investidores dos líderes? Essa aí é a grande dúvida que muitas pessoas têm, inclusive eu tenho, tá? Porque quando foi descontado ali o dinheiro que foi, o imposto sobre o dinheiro que foi mandado para fora do país, quando descontar aí os impostos de renda, que a Unic possivelmente pode ter sonegado, tá? Eu não tô aqui dizendo que a pessoa não tem que sonegar, não. Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa sim, mas isso não vem ao caso aqui. Mas também não tô defendendo a Unic, tá? Não coloca nesse bolo não. Mas a questão que vem ao caso é a seguinte, após aí os descontos desse tipo de valor que, segundo a visão estatal, eles estariam devendo esse dinheiro, quanto vocês acham que vão sobrar? E se não sobrar nada? Quem for investidor vai se ferrar e simplesmente vai ficar a ver navios, porque você vai protestar contra o Estado por meio da justiça estatal, vai demorar muito e você tem grandes chances aí de ficar a ver navios, porque segundo inclusive uma declaração de uma pessoa, né, um desembargador do TJ do Rio, o cara falou o seguinte, ele falou que quem participa desse tipo de esquema são meio que coniventes com aquele tipo de esquema. Claro que ele não falou ali que as pessoas seriam diretamente presas, mas no tipo de ressarcimento a pessoa poderia ficar sem receber. Esse foi o tipo de declaração dada pelo desembargador do TJ. Então, se a justiça entender que você investiu sabendo que se tratava de uma possível pirâmide, você pode ficar aí a ver navios e ninguém aí vai devolver o seu dinheiro. Essa é a verdade, tá? Triste, mas é a realidade. Saindo um pouco aqui do caso da Unic, vamos aqui falar sobre a Atlas Quantum, que é outra empresa aí que está atrasando pagamentos, está tendo problemas aí. Uma empresa que também era voltada aí para rendimentos com Bitcoin, tá? O que aconteceu? O Marcelo Tais, não sei se vocês conhecem, aquele apresentador famoso que apresentava ali, era o principal figurante ali da bancada do CQC quando o programa existia na Band ainda, tá? O cara, ele não é um artista pequeno, ele tem mais de 2 décadas aí de fama, o cara tem passagens aí por vários programas, inclusive programas educacionais, mas acontece que até um cara experiente como esse, um cara que faz aplicações, diversas aplicações aí, com certeza em fundos de investimento, acabou caindo na lábia aí do Rodrigo Marques e seus asseclas, né, que acabaram atraindo aí o Marcelo Tais para esse tipo de empresa, só que na hora de prestar algum tipo de esclarecimento, quando o cara vai na empresa, vão lá e barram o cara, exatamente, foram lá e barraram, ele só chegou ao saguão da empresa, ele não teve nenhum tipo de atendimento, não teve nenhum tipo de solicitação, nenhum tipo de explicação em relação a que está acontecendo aí com a Atlas Quantum. E olha só, isso não foi no primeiro dia que deu problema. O problema em relação à Atlas Quantum já tem um tempo já. E ninguém fala nada. Talvez o Rodrigo Marques nem esteja mais aqui no Brasil, tá fazendo live lá do exterior. E assim, até quero falar que em relação a essa postura, ele foi muito sabidão, muito esperto, tá? Porque se de fato ele não estiver aqui no Brasil, se ele estiver aqui no Brasil, ele já deve estar caindo fora daqui, principalmente com esse tipo de operação aqui da Polícia Federal, porque eu creio que o cara não queira ser preso, tá? Mas enfim, o que esse tipo de situação tende a nos mostrar? Que é o que eu quero extrair para vocês, qual é a lição que eu quero extrair para vocês desse tipo de situação. Olha, se nem o Marcelo Tais, que é um cara que é muito influente, ele conhece até jornalistas internacionais, o cara conhece políticos lá dos Estados Unidos. Há inclusive até informação de que ele meio que, por meio de algum intermediador, conheça, tem algum tipo de relação com a Hillary Clinton, tá? Assim, não vou aqui comentar a questão política, o nível de influência do Marcelo Tais que ele tem, e mesmo esse cara aqui não conseguiu aí ter algum tipo de esclarecimento em relação à empresa para você ver o quão grave isso é. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que eu avisei, eu falei, se você pegar os vídeos anteriores, você vai ver, tá? Que eu falei que aquele protesto marcado para o dia de ontem tinha grandes riscos aí de se tornar um grande vexame, um grande fiasco, e foi sem dúvida um grande fiasco
pior do que o caso do Bitcoin Bank e da Unique Forex, porque estimam-se que apenas 2 ou 4 pessoas compareceram. Foi, sinceramente, digno de piada. Sinceramente, eu que esperava um tipo de protesto, um tipo de manifestação completamente pífio, pensava que fosse até algo maior, que desse ali cerca de 10, 15 pessoas. Não, foi algo completamente ridículo, tá? Uma coisa completamente fora do normal. E sinceramente, eu duvido bastante do jeito que a situação vem se dando aí em relação a Atlas Quantum, tá? Que eles paguem. Inclusive, teve uma declaração do próprio CEO da empresa dizendo que os pagamentos das pessoas antigas seriam feitos aí com pessoas novas. Eu não estou falando isso, esse tipo de declaração foi dado pelo próprio Rodrigo Marques. E isso é completamente vergonhoso, tá? Isso é patético. Eu queria que ele viesse a público, que ele aparecesse de fato, não ficasse aí por videoconferência, ficasse se escondendo, viesse a público, mesmo com risco de ser preso. Se ele fosse homem, sujeito homem de verdade, ele aparecia aí e falava, olha, aconteceu isso e isso e isso, explicava a situação, por mais grave que fosse, tá? Tentasse resolver aqui no Brasil e que não ficasse aí com declarações aí completamente patéticas. E eu acho que a empresa não tende a pagar aí a maioria das pessoas. Não tô aqui querendo matar sonhos de ninguém, mas eu não vejo outro cenário aí, pelo menos a curto prazo não. Eu acho que a crise vai piorar sim, tá? Vamos ver como é que vai se dar esse tipo de coisa, mas se alguém te propor algum tipo de acordo extrajudicial, não cai nesse tipo de lábia, não cai nesse tipo de ladainha não, porque você que vai se ferrar, tá? Quem tá entrando com um processo aí, já tá vendo que a coisa não vai ser tão fácil, imagina aqueles que vão querer tentar resolver a coisa na diplomacia como tentou Marcelo Taif. Vai ser barrado, vai ser aqui meio que tratado como um cachorro pela empresa. Vergonha, tá rapaziada? Vergonha. Pois é galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.